vamos ministrar. Você está com a sua família, com a pessoa mais próxima de você, você pode tocar nela e ministrar. Se você não conhece, acena, faz um coraçãozinho, mas não deixa de interagir, porque uma das marcas também do amor é a atitude, né? A gente ama, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de se abraçar. Isso é muito bom. Se você pode, abraça a sua família e vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nessa noite, Senhor. Nós queremos engrandecê-lo por tudo que o Senhor é, Pai, pela Tua presença aqui no nosso meio. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Venha neste lugar, venha encher este lugar. Continua, Senhor, transbordando na nossa vida. O Senhor que está em nós, continua nos ensinando a ser como Teu Filho Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos declarar como é precioso estarmos juntos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. As diferenças caíram na cruz do Calvário, amém? Não existe barreiras, a cruz do Calvário nos atraiu. A Bíblia diz que quando Ele foi levantado, Ele atraiu todos. Não há diferença de raça, não há diferença de credo, não há diferença de posições. Na cruz nós fomos feitos um. Jesus é o elo, amém, queridos? Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Aleluia. Se você Aleluia. pode celebrar, celebre essa verdade, amém? Glória a Deus. A morte do Senhor na cruz
como atraiu todas as nações. Amém, queridos? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Declare. Levante a sua voz, mesmo em meia máscara, e diga: exaltado, exaltado nas nações. Seja exaltado, Senhor. Senhor da criação, Grande Deus, seja louvado. Seja louvado, Senhor, no nosso meio. Celebramos aquele que venceu, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor já conquistou tudo na cruz. Você não precisa ficar lutando mais, tá? Você passa pelos problemas, mas o Senhor já te deu vitória. Amém? Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer
amamos, Senhor Jesus. Aleluia! Emmanuel, Deus conosco, Deus vem, declara, igreja. Declare. Deus conosco. A igreja. Como o Senhor, aleluia. Tudo está preparado aqui. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar.
Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. Obrigado pela Tua santidade que está em nós, porque nós estamos em Cristo. E nós Te adoramos e Te louvamos pela Tua vitória na cruz. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz a todos. Nós estamos celebrando a primeira Santa Ceia desse ano. E nós encontramos os evangelhos e também na carta de Paulo aos Coríntios a respeito dessa ordenança que Jesus deixou para nós. Ele disse que nós devíamos comer e beber sempre que estivéssemos juntos. É importante que a gente celebre a Santa Ceia em todo o tempo, em todo momento. Não só uma vez por mês como nós fazemos, não só nesse momento, no primeiro domingo do ano, mas sempre em casa, com os amigos, com os filhos, lembrando daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Evangelho é isso, é lembrança daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Ele conquistou para a nossa vida na cruz do Calvário, nós precisamos trazer a lembrança, a memória, o perdão dos nossos pecados, a nossa vida abundante, que Ele disse que nós temos quando Ele nos entregou a nova vida. Enfim, há uma série de coisas que nós podemos ler nas Escrituras, quando Paulo registra, por exemplo, toda vez que aparece em Cristo, nele, através dele, muitas coisas que o Senhor Jesus nos deu através da sua obra. Ele fez uma aliança. Quando ele pegou o vinho e ele, durante aquele momento de celebração da Páscoa judaica, ele transformou aquele momento no que hoje nós chamamos de Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da minha nova aliança, é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança. A aliança, ela requer sangue. E nós temos que lembrar o seguinte: o Senhor não fez uma aliança, nós não fizemos uma aliança com o Senhor, nós colhemos os benefícios da aliança que Jesus fez com o Pai. O Pai e o Filho fizeram uma aliança. E o Filho, nessa nova aliança, nos trouxe todas as bênçãos que nós precisamos para a vida, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, e Pedro registra em 2 de Pedro capítulo 3, 1, verso 3. Tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu através da cruz do Calvário. Então, essa nova aliança não requer de mim e de você por exemplo, uma obediência como no Velho Testamento, na Velha Aliança. Na Velha Aliança era assim: eu obedecia e Deus me abençoava. Eu desobedecia e era amaldiçoado. Na Nova Aliança, eu e você não tomamos parte no concerto, nós recebemos as bênçãos da obediência de Cristo. O Pai e o Filho fizeram essa aliança. Jesus, o Filho, representou a gente diante do Pai. Na sua humanidade, Ele representou eu e você nessa aliança. Por isso essa aliança, o livro de Hebreus vai falar que é muito superior à velha aliança. Por isso o livro de Hebreus vai falar que essa é uma aliança segura, porque não depende da gente. É claro, a nossa obediência agora não é para termos as coisas, não é para sermos abençoados. A nossa obediência é uma atitude de gratidão, de amor, por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Por todas as bênçãos que Ele já estabeleceu para as nossas vidas através da cruz do Calvário. Então, quando comemos e bebemos, nós lembramos da morte de Jesus, o sacrifício que Ele fez, da nova aliança, e de tudo aquilo que Ele já trouxe para nós. Então, quando bebermos e comermos, lembramos de todas essas coisas. Quem nós hoje somos em Cristo, nova criatura.
quem nós somos nele e o que ele tem feito na nossa vida e para onde ele tem nos levado, para onde ele tem nos conduzido. Então, ao comer e ao beber, nós trazemos essas lembranças, ou essa lembrança do está consumado, do tetelestai, aquilo que Jesus disse na cruz: está consumado, terminei, a aliança foi fechada, o meu sangue foi vertido, tudo que precisava para acontecer já acabou, terminou. Eu concluí a aliança, eu já defini como eu vou me relacionar com as pessoas. Eu estabeleci agora uma ligação entre as pessoas e o Pai, um novo e vivo caminho. Hebreus 10 foi aberto para nós. Não mais agora sangue de animais, não mais agora nenhuma atitude minha e sua que vai fazer com que essa aliança seja quebrada ou não. Se nós somos infiéis, ele continua sendo fiel. Nós vamos ser infiéis? Não. Vamos continuar amando o Senhor, apaixonados por Senhor. Ele já nos perdoou de todo o pecado. Na nova aliança, Isaías diz que ele não se lembraria mais dos nossos pecados. Na velha aliança, ele lembraria dos nossos pecados na primeira, terceira, quarta, quinta geração, enfim. Hoje, nós somos livres, completamente livres, através daquilo que Jesus fez. Hoje nós não confessamos o nosso pecado para sermos perdoados. Hoje confessamos os nossos pecados porque somos perdoados, já fomos perdoados. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente quando comermos e bebermos. Tem que ficar muito claro quando comermos e bebermos desses símbolos que Jesus trouxe para todo o tempo, e todos os dias, quem sabe. Tomarmos juntos, lembrarmos daquilo que Cristo fez. Nos dá vitória contra o pecado, nos dá vitória contra as nossas lutas, dificuldades que enfrentamos, porque estamos nele e ele está em nós. Temos total segurança porque estamos escondidos nele. Temos total alegria, porque nossa alegria não depende mais das circunstâncias, mas a alegria que está nele, que é dele, que parte dele, que nos dá força para vivermos o nosso dia. Então vamos comer e beber, lembrando daquilo que Cristo fez, gratos, celebrando, nos alegrando por tudo aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Então vamos fazer isso. Se você está em família, pode comer juntos. Se você não tem família perto, fique numa distância segura. Vamos fazer isso. Você que está em casa, pode fazer junto com seus familiares, porque é tempo de nós lembrarmos de tudo aquilo que Cristo já fez. Nós não vamos só lembrar nesse momento, vamos lembrar do 2021 todos os dias. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, fé em fé, naquilo que nele, na imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Vamos fazer isso. Eu convido as meninas para ajudar a gente a servir, 2 daquele lado de lá e 2 aqui, e podemos então comer e beber. Ore grato a Deus. Pode sair do seu lugar, venha pegar. Ore junto com as pessoas, ore sozinho, se você estiver sozinho. Mas celebre aí, dando joinha, coração, junto com o seu irmão. Andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu quero com você, não existem mais barreiras.
Muito bem, nós vamos trazer agora, dar oportunidade para trazermos nossos dízimos, ofertas. Vamos fazer isso em meio à alegria, à generosidade, como o Senhor nos ensinou. A palavra de Deus nos fala de sementes, e uma das coisas que ela fala de sementes é o que nós ofertamos, o que nós dedicamos a Deus. É uma semente em que nós depositamos a nossa obediência e certos daquilo que nós vamos também colher como fruto da nossa obediência. Muito bem, o Senhor já tem nos abençoado e nós somos gratos por tudo que Ele tem já nos dado. E em gratidão ao Senhor, pensando naquilo que a obra de Deus tem para a nossa vida e tem para a vida de outros que ainda não conhecem a palavra de Deus, nós vamos trazer nossos dízimos. Alguém pode falar assim, mas o Evangelho não é de graça? Sim. Como a água é gratuita, mas ela precisa de uma estrutura, por exemplo, de canos, ela precisa de vias para chegar até a sua casa. Assim também é a palavra de Deus, ela é graça, completamente gratuita, mas às vezes precisa de alguns canos, de algumas estruturas para que ela possa chegar até a vida de outras pessoas. Vamos fazer isso, vamos trazer. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Feliz ano novo para quem ainda não via, quem não complementei. Estamos iniciando um novo ano e certamente com muitas expectativas, com muitos desejos de que as coisas deem certo e que Deus age em nossas vidas, certamente. Estou trabalhando em cima do livro de Filipenses e eu acho que este primeiro semestre eu vou estudar junto com vocês o livro de Filipenses, vamos expô-lo. Só que eu pensei em começar por um meio de Filipenses agora, porque o tema é bem pertinente com este momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos estar meditando hoje num texto, numa porção do texto de Filipenses. Mas antes de entrar no estudo mesmo, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua presença em nossas vidas, por Tua ação, Senhor, poderosa, que nos tens transformado, nos tens perdoado, tens feito de nós novas pessoas. Pai, nós te agradecemos por isso. Peço que nesta noite, Senhor, Tu Espírito continue a trabalhar em nossas vidas e como Tu mesmo prometiste, que Ele possa nos guiar a toda a verdade, em nome de Jesus, Pai. E que qualquer espírito de confusão, qualquer obra que não provenha de Ti, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos este momento diante de Ti. Pai, abre nossas mentes, abre nosso coração, que Tua palavra possa cair em terra fértil e ela possa produzir o fruto que Tu queres que produza em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, eu queria começar lendo o texto. Abra sua Bíblia aí, então, comigo, lá no livro de Filipenses. Capítulo
3, e nós vamos ler apenas 4 versículos desse capítulo. Versículo 12 até o versículo 16, tá bom? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direito para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio, essa nova vida, a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Até aí. É interessante notar que toda virada de ano é colmada de promessas. E todo mundo promete tomar decisões. Parece segunda-feira, né? Agora, a partir de segunda-feira, vou começar a fazer dieta, vou começar a malhar, vou começar a fazer isto. E são cheios de promessas, de decisões que são tomadas. Mas é interessante ver que sempre, toda virada de ano, há um momento em que todos nós, de alguma maneira, refletimos ou profunda ou superficialmente em nossas atitudes, em nossas ações que se passaram, e nas ações que nós, e nas decisões que nós teremos que tomar a partir de então. E essas decisões nos vão a fazer refletir sobre as coisas boas ou ruins que nós fizemos no passado, e nos levarão a tomar decisões em função delas para este próximo ano, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós temos lido, nos relata uma parte de sua caminhada, né, cristã, e de como ainda ele tinha percebido que ainda não alcançou a meta plenamente, porém ele tomou algumas decisões para alcançar esse objetivo que tinha em frente. Então, que decisões Paulo teria que tomar para alcançar, para obter aquele propósito, aquela meta que ele tinha diante de seus olhos? Baseado neste texto, eu encontrei 3 decisões que Paulo teve que tomar e que você e eu também devemos tomar para alcançar a meta, o propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, a primeira decisão que Paulo teve que tomar está no versículo 13. Leia comigo o versículo 13. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica atrás e avanço para aquilo que está na minha frente. Então, a primeira decisão que Paulo teve que tomar foi esquecer as coisas que ficaram para trás. Paulo disse: uma coisa eu faço, esqueço as coisas que ficaram atrás. E agora eu vou focar e olhar nas coisas que estão na frente. A declaração de Paulo realmente é uma declaração contundente. É uma declaração inquietante diante de nossos olhos, vamos dizer assim. Mas ele estava ciente de que o passado o atrapalharia em sua corrida hacia aquela meta que Deus tinha colocado para ele. E ele, que tinha que esquecer então assim? Que Paulo teria que deixar de fazer? Ou esquecer, deixar no mundo de esquecimento? E algumas coisas nós vamos saber. No mesmo capítulo 3, volte um pouquinho ao versículo 5 e vamos ler alguns versículos a partir do 5, tá? Diz assim Paulo: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Uma das primeiras coisas que Paulo teve que esquecer é do velho odre que ele tinha. Como nós temos lido nesse texto,
Paulo era um cara que tinha muitas coisas que o passado otorgava a ele alguma autoridade aparente diante da sociedade. Primeiro, ele era israelita. Segundo, era de uma tribo bem reconhecida. Terceiro, era hebreu, de sangue hebreu, né? E mais ainda, ele disse assim, sou israelita e fui circuncidado aos 8 dias. E mais ainda, e não havia ninguém que poderia acusá-lo. Não havia ninguém que podia acusá-lo de ele ter quebrado alguma lei, algum mandamento. O cara era um cara rígido com ele mesmo. E ele era um cumpridor da lei. Diz, fui obediente e não havia ninguém. Fui obediente à lei e não havia ninguém que me acusasse. Mas tudo isso para Paulo não era nada diante daquela experiência que ele teve com Cristo. Então ele deixou de lado, deixou para trás todas essas coisas. Se você continuar lendo comigo, verso 7 diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Então Paulo tinha uma consciência clara de que aquelas situações que ele tinha obtido por um esforço humano, por um esforço natural, não valia mais nada diante da gloriosa presença de Deus e diante da ação poderosa de Deus na vida de Paulo. Muitas vezes nós nos orgulhamos daquilo que nós somos, ou daquilo que nós alcançamos, por nossos próprios méritos, por nossos esforços, e consideramos essas situações muitas vezes maiores que as ações que Cristo faz em nossas vidas. E isso atrapalha a nossa caminhada. Isso prejudica. E Paulo tinha claro isso em sua vida. Cara, uma coisa eu faço, eu esqueço tudo aquilo que fica para trás. Isso não faz mais parte, isso é um lixo para mim. Não tem valor diante da presença e da ação maravilhosa e poderosa de Deus. Então, uma das primeiras coisas, meus irmãos, que nós podemos aprender com Paulo, é que, mesmo ele tendo tido uma condição de intelectualidade superior na sua época, para vocês terem ideia, o cara estudou nas 3 melhores universidades da época, né? Que eram a de Atenas, a de Jerusalém e a de Grécia. Né? Então, assim, mesmo tendo obtido vários títulos e ter sido considerado doutor na época, tendo a capacidade de falar diversos idiomas, era um cara políglota, tendo tido a capacidade de administrar todas as leis na sua época, sendo considerado um cara intachável, sem mancha, vamos dizer, diante da sociedade judaica, ele chegou ao ponto de dizer, cara, isso para mim é lixo, diante da maravilhosa glória de Deus. Então, uma das coisas que Paulo deixa claro é que todas as obras humanas, elas nunca nos podem dar satisfação plena. Elas, em um momento, vão nos atrapalhar em nossa caminhada. A obra da graça de Deus é a única que pode nos levar, de fato, a alcançar essa meta, esse propósito que Deus tem desafiado e colocado em nossos corações. Paulo entendeu isso claramente entendeu isso, e essa missão que Deus tinha dado a ele, e essa missão em função da igreja e em função particular, não é? Isto é considerar que tudo aquilo que ele tinha obtido não valia nada diante do poderoso e da maravilhosa graça de Deus, que agora o guiava e o dirigia. O que isto quer dizer para nós hoje? Né? Há muitas coisas que nós consideramos superiores, muitas vezes, à ação de Deus em nossas vidas. Há muitas coisas que nós muitas vezes colocamos em prioridade. E quando você considera superior, é porque você está colocando acima de situações. E eu vou te dar um exemplo assim, bem vago, bem simples,
para você entender, um só exemplo. O fato de nós reunirmos para tomar Santa Ceia. Quantos desmerecem? Isso não é coisa simples, não é? Mas quantos preferem ficar em casa assistindo televisão? Quantos preferem ficar em casa por diversas razões? Assim, por razões fúteis, né? Não, porque há pessoas que ficam em casa porque têm restrições e tudo mais, isso é outra história. Mas quantas pessoas ficam em casa simplesmente porque não entenderam? Não é prioridade. Não conseguiram deixar atrás sua cama. Não conseguiram deixar atrás seu futebol. Não conseguiram deixar atrás qualquer outra atividade. O compromisso, o desafio de Cristo, de estarmos reunidos à mesa, de podermos partilhar o pão, partilhar o vinho, se torna uma coisa secundária. Uma coisa que não tem mais importância, não é mais valoroso. Isso é o que Paulo está dizendo. Cara, eu esqueço aquelas coisas, não faz mais parte da minha vida. Eu era políglota, eu era doutor, eu era isto, eu era outro. Não é mais interessante para mim. O mais interessante para mim é aquilo que Deus quer. Esse corpo, essa igreja, é seguir a Jesus. Então, eu estou colocando assim um exemplo bem vago, vamos dizer assim, bem simples para vocês e para nós entendermos essa realidade. E o que acontece? Que a igreja, muitas vezes, em essa pegada, ela criou uma dependência doentia. Vamos dizer assim. Venho à igreja porque há um bom louvor. Venho à igreja porque há uma boa iluminação. Venho à igreja porque há pessoas que gosto de estar com elas. Venho à igreja porque tem uma boa palavra. Venho à igreja porque há alguma coisa que eu vou receber. E parece que aquele provérbio de Salomão, no capítulo 30, no verso 15, parece que se assemelha a esse tipo de pessoas. Quando Salomão escreve, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas. As 2 se chamam Medã, Medá. Então nós temos que mudar esse conceito. Paulo tinha mudado esse conceito. Paulo não era mais um cara que estava querendo sugar a igreja. Ele estava disposto a se doar por ela. Ele estava disposto a morrer, se for o caso, por Cristo, como o fez. Então, uma primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto que nós limos, é que é preciso esquecer todas essas situações que nos têm amarrado ao longo da nossa história. Coisas passadas, informações passadas, que muitas vezes nos manipulam, nos amarram, nos atrapalham em nossa caminhada com Cristo. E Paulo tinha a clareza disso, e disse assim: cara, eu esqueço todas essas coisas. Essas coisas para mim ficaram atrás, não tem mais valor. Segunda coisa que Paulo nos mostra nesse texto que nós devemos esquecer, Paulo disse assim: eu esqueço, deixo para trás todas essas coisas. Primeira coisa que nós falamos que era, lembra? O odre velho, né? Segunda coisa que nós temos que esquecer são nossos pecados. Uma outra coisa que nos atrapalha, o pastor Kleber está falando aqui, nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Certeza, não há dúvida nisso. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas, gente, muitas vezes nós continuamos vivendo condenados por nosso passado, condenados por nosso pecado. Muitas vezes nós vivemos condenados porque alguém vem e te lembra daquelas situações. Que você já confessou, que você já abriu mão. Mas de repente o passado volta, né? Te empurra, te joga na roupa de mergulhador e te empurra lá no fundo do mar do esquecimento para você procurar novamente seus pecados. Aquilo que Deus nos perdoou, já nos perdoou, nem Deus mais lembra. Por que você e eu temos que lembrar? Por que nós podemos aceitar que outro venha nos lembrar daquilo? Não podemos mais deixar que nem nossa própria consciência nos esteja martirizando, nos esteja condenando. Paulo diz em Romanos 8, capítulo 1, diz: agora não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Não há mais nenhuma condenação. Mas há muitos que ainda vivem debaixo desse flagelo da condenação de pecados passados. E obviamente não conseguem caminhar, não conseguem correr.
Paulo diz, cara, sabe o que? Eu deixo para trás tudo aquilo. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a Paulo como uma pessoa quase perfeita. Não havia ninguém que podia condená-lo com relação à lei. Não havia ninguém que podia condená-lo no meio do povo judaico, que podia condenar a Paulo por questões legais, por cumprimento da lei em obediência a Deus. Está? Porém, ele diante dos homens estava intachável, mas diante de Deus não. Paulo tinha um coração assassino. Paulo concordou com o assassinato de Estevão. Paulo perseguiu a igreja, e não perseguiu a igreja de perseguir, perseguiu para matar. E todas essas coisas, imagina na mente de um cara que se tornou, entre aspas, um assassino. Como que o cara dormia com as situações? Dormia em paz. Porque ele confessou o seu pecado, ele foi perdoado, e ele entendeu isso. Ele esqueceu, cara, não há mais condenação. Deus me perdoou, Ele me transformou, Ele me fez de novo. Não há mais nada que me condene. Mas eu vejo muitas vezes, gente, que nós, depois de que nós confessamos nosso pecado, nós ficamos sofrendo com a falta de assimilação dessa verdade em nossa vida. Por quê? Porque a gente continua lembrando, puxa, eu fiz isto, eu fiz outro, eu fiz aquilo. Sabe, assim como um bombardeio em tua cabeça. E eu acho que muitas vezes a gente foi condicionado por um sistema a fazer isso. Por exemplo, eu estava vendo assim, se você lê tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, e você vai ver os testemunhos das pessoas, em termos de testemunhar daquilo que Deus fez na vida delas. Vamos pegar o próprio testemunho de Paulo. Paulo não gasta mais de 1 minuto, acho. Se você ler, vai ler 1 minuto em expressar as coisas negativas que ele fez. Mas gasta mais de 3 minutos em falar do amor de Deus. E hoje nós vemos no campo gospel, como nós estávamos falando, assim, você vai ouvir uma mensagem, nós vamos apresentar aqui o bruxo, não sei quanto, que ele incorporou não sei quantos demônios e não sei o quê. Caraca, gente, assim. Então, é uma situação que vai manipulando a mentalidade das pessoas, até o ponto de sempre estar lembrando daquele passado. Pô, eu era bruxo, eu estava incorporando 50 demônios, e não sei o quê. E, cara, começa a ser gambá daquilo. E parece que aquilo começa a martirizar essa pessoa. Tu acha que essa pessoa vai dormir em paz? Sempre lembrando dessa situação. É uma situação tensa, gente. É uma situação ruim. Então Paulo quer dizer, cara, eu esqueço, aquilo já passou, eu não faz parte da minha vida, não quero saber. Não quero mais saber. E eu tomei uma decisão faz muitos anos atrás com relação a isso. Em um determinado dia, disse, nunca mais vou estar falando de meu testemunho assim. Nunca mais, não tem necessidade. Por que tem que estar falando do diabo, das coisas ruins que fez, quando há muitas coisas maiores, mais poderosas, mais maravilhosas que Deus fez em minha vida? Não tem necessidade. Então eu esqueço, aquilo já passou, é passado, está lá no fundo do mar, não tem mais nada a ver, não tem nem para que lembrar. O que nós temos que fazer é glorificar a Deus. E isso é o que Paulo está dizendo, cara, não tem para que me lembrar. Eu corro para frente. Eu estou focado em Cristo. Eu estou focado em aquilo que Deus tem para a minha vida. Não estou mais lembrando daquilo que passou. Aquilo que passou já passou. Deus já me perdoou. Já jogou lá no fundo do mar. Não tem mais acusação. Não tem mais nada que me acuse. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de perdão. E Ele está cheio de graça. Ele lança fora todos os nossos pecados. E ele fez isso. Ele faz isso com todas aquelas pessoas que, de fato, Ele toca e essas pessoas se arrependem. O livro de Miqueias, o capítulo 7, verso 18 e verso 19, diz o seguinte: ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles de teu povo que ficaram vivos.
Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Este novo ano que estamos iniciando é uma oportunidade de nós tomarmos decisões claras nesse sentido. Esqueça o que você era, o que você foi. Esqueça, jogue fora tudo aquilo que te condena. Deixe que a glória de Cristo encha teu coração. Deixe que o Espírito Santo preencha a tua vida de tal forma que não há espaço para você lembrar de coisas que passaram. Que não seja o passado que norteie tua vida, mas que seja Cristo que te dê o caminho certo. Terceira coisa aqui que nós precisamos esquecer. Então, a primeira é esquecer daquela roupagem externa que nos dá algum valor ou queremos que ela possa dar-nos um valor, um significado. Temos que esquecer dela. Segunda, temos que esquecer dos nossos pecados. Esqueça. Só deixe para lá, já foi perdoado. Uma terceira coisa que você e eu precisamos esquecer é das mágoas. É outra coisa que acaba com nossas vidas. Leia comigo aqui Mateus capítulo 6, verso 12, depois verso 14 e 15. É a oração do Pai Nosso. Diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoam a essas pessoas, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Claro, está claro esse texto, não é? Então, uma das coisas mais complicadas em nossas vidas, muitas vezes, nos relacionamentos interpessoais, é ser perdoar-nos uns aos outros. Deus já nos perdoou. Agora, perdoar uns aos outros muitas vezes se torna difícil. E Paulo experimentou essa realidade. Sabe quando? Um determinado dia, Paulo estava saindo para a segunda viagem de missões com Bernabé e Marcos. E eles tiveram uma discussão violenta. Paulo, Marcos e Bernabé. Aliás, Paulo e Bernabé tiveram uma discussão forte, dura, violenta por causa de Marcos. E eles acabaram se dividindo. Um foi para um lado e outro foi para o outro lado. E durante um tempo eles ficaram totalmente separados. Desconectados. Mas lembra quando nós acabamos de ler o livro de Colossenses? A pessoa que estava na cadeia com Paulo era Marcos. Por quê? Porque Paulo entendeu que aquela mágoa, aquele desencontro, aquela situação que causou aquele conflito, não podia permanecer na sua vida e no seu ministério, porque isso atrapalharia a sua caminhada, e não era legal. Ele não estava em paz. Quanto tempo ele ficou magoado com Marcos e com Bernabé? Não há uma informação muito clara a respeito. Porém, independente do tempo, ele ficou magoado, ficou chateado, tanto que ele viajou sozinho. Mas ele teve que tomar uma decisão de esquecer das mágoas, de perdoar, de restaurar esse relacionamento. E a gente também precisa fazer isso. E não é fácil, gente. Todos nós passamos por essa realidade, por essa situação. Todos nós nos magoamos, todos nós temos um desencontro, todos nós nos chateamos uns com os outros. Mas temos que nos dispor, sabe, assim, dispor a perdoar, a afastar de nossas vidas essas mágoas. A mágoa não nos deixa crescer. A mágoa é igual que uma raiz que segura a tua alma, segura a tua vida, segura a tua caminhada, e ela cresce de tal forma que te atrapalha no teu crescimento. Então, uma terceira coisa que você e eu precisamos fazer é nos livrar dessa mágoa. Não é? A mágoa faz com que você sempre esteja olhando para trás. Lembra da esposa de Ló? Tudo aquilo que era atrativo estava e tal, até que virou a estátua de sal. Morreu, em outras palavras.
Então, essa situação nos mata, nos absorve, nos desgasta, nos atrapalha nossa caminhada. Nós precisamos abrir mão disso. Uma outra coisa que você e eu precisamos esquecer são nossos erros. Nós cometemos erros. Paulo cometeu erros. Todos nós cometemos erros. Não é? O livro de Isaías diz assim: mas agora o Senhor diz ao seu povo: não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não fique lembrando do que aconteceu no passado. Já passou, errou, fez um mau negócio, beleza. Derramou leite, agora não chore mais, pega e limpa. Compra outro leite, bota outro leite no fogão. Né? Resolva, não fique, derramei leite, fiz um mau negócio, e agora, cara, já fez um negócio, já perdeu. Agora levante a cabeça e continue. Vá para frente. Esqueça os erros. Não fique trabalhando acima dele. Eu errei. Não devia casar com esta pessoa. Casei com esta pessoa. Não devia ter feito isso. Não. E aí você fica atrapalhado. Saia disso. Foque para frente. Levante a cabeça. Não deixe que isso o absorva, o empurre para baixo. Segunda coisa neste texto que nós vemos. Então, assim, nós dentro dessa primeira sentença que nós limos, que é o esquecer as coisas passadas, né? Nós vimos 4 assuntos, que é esquecer o odre velho, né? Deixar os pecados para trás, esquecer as mágoas, e por último nós temos visto o fato de esquecer nossos erros. Agora, segunda declaração aqui de Paulo que encontramos está no versículo 13 de novo. Diz assim na segunda parte: esqueço aquilo que fica atrás e avanço para o que está na minha frente. Então, assim, é preciso que você e eu avancemos para aquilo que Deus nos tem chamado. Paulo avançou determinadamente na direção dos desafios que o Espírito lhe deu. Ele sabia que podia fugir, aliás, ele sabia que não podia fugir desses desafios, né? Do mundo e da vida. Ele sabia disso. Vocês lembram quando estava em Éfeso? E os presbíteros da igreja se reúnem e dizem: Paulo, apareceu um profeta e diz assim: quem é este cinto? O dono deste cinto vai ser morto, vai ser martirizado, assim em Jerusalém. E aí Paulo disse assim: cara, disso eu já sei que isso vai acontecer, já sei que eu tenho que morrer, já sei que eu tenho que sofrer por o Evangelho. Mas mesmo assim, Paulo não deixou que isso o impedisse. Por quê? Porque ele tinha uma visão clara daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, assim, quantas vezes nós desistimos das coisas, não perseveramos nas situações, porque nós não temos uma visão clara disso. Olha só o que Paulo diz no livro de Atos capítulo 20, verso 24. Diz assim: mas eu não dou valor à minha vida própria. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Essa missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Mas não dou valor à minha própria vida. Por quê? O importante é que eu complete minha missão. E qual é a missão? Anunciar a notícia da graça de Deus. Então, assim, qual é a missão de você? Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão aqui como comunidade? Enquanto você não sabe qual é a sua missão, você não desenvolve, você não cresce, você não vai. Como você vai se você não sabe aonde que vai? Você sabe qual é a missão da comunidade? Você já leu? Já pensou nisso? Deixa que eu vou ler para vocês. Olha seu coração e veja quão semelhante à missão de Paulo. Diz assim a nossa missão: nossa missão é evangelizar pessoas em Foz do Iguaçu, do Brasil e de outras nações, levando-as a uma vida de intimidade com Cristo, de comunhão com a igreja e de proclamação do Evangelho. Você sabia essa missão? Você conhecia isso?
Você já leu isso, já orou por isso? Você já aplicou essa missão à sua vida? Então, o grande problema, irmãos, é a aplicabilidade dessas verdades. Não é? Aplicabilidade dessas verdades. Às vezes, essa situação se torna assim muito, de repente, assim, desafiadora para nós. Mas é isso mesmo que Deus quer. Que Deus quer nos desafiar, Deus quer nos despertar para isso. Você e eu temos tido o privilégio de conhecer a Jesus, não com um objetivo de vir e sentar aqui nesses poltronas. Não é esse o objetivo. Esse é um dos muitos objetivos. O objetivo é que você e eu possamos ser luz lá fora. Possamos ser instrumentos de Deus, agentes de transformação na vida dos outros. Enquanto isso não acontece, nós estamos aí, inertes. Enquanto você não sabe a visão, você não age. Então, você sabe da visão. Então, você tem que aplicar isso. Como você aplica isso? Orando. Não é? Orando, buscando a Deus, jejuando, participando assiduamente de sua célula, participando com os irmãos das atividades que são colocadas, que são desafiadas para você. Não é? Trabalhando no seu trabalho com honestidade, com sinceridade, com honradez. Não é? E servindo a comunidade, não só a comunidade sense, mas a comunidade iguaçuense. De seu trabalho, da forma que você puder, ou da forma que você tem sido capacitada para fazer isso, deve fazer isso. Agora, dentro do grupo de pessoas, sempre aqueles que têm o entendimento e aplicam essa verdade em sua vida, e é aqueles que de repente entendem, mas ficam sempre olhando para trás. Parecem que os desafios são muito, muito complicados. Então eles ficam mais focados, olhando no retrovisor para ver o que aconteceu lá. Só para lembrar vocês, faz umas semanas atrás, o pastor Kleber também estava abordando falando de Caleb e de Josué, né? Da posição e da visão que eles tiveram quando eles foram a explorar a terra com relação aos outros 10. Mas é interessante ver, gente, como esses dois caras tiveram uma visão clara daquilo que Deus queria para eles. Mas isso não aconteceu só com eles, aconteceu com todo o povo de Israel. Se você lê o capítulo 36, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o capítulo 36 de Éxodo. Eles começaram a reclamar, os israelitas começaram a reclamar para Arão pela falta de quê? De carne. De que mais? De cebola. De que mais? De alho. Eles começaram a reclamar, Deus nos tirou hasta aqui, nos colocou aqui no deserto, agora a gente vai morrer de fome aqui. Lá no Egito, tudo bem, éramos escravos, mas tínhamos carne, tínhamos cebola, tínhamos alho. E olha só o que diz os números, cara. É muito, muito interessante como eles colocaram. Livro de Números, capítulo 11, diz assim, versículo 4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. Então, uma das coisas complicadas de aplicar em nossas vidas ou para avançar na corrida de Deus, é entender a visão que Deus nos tem dado. Mas quando nós não compreendemos a visão de Deus para nossas vidas, quando nós não entendemos o que Deus está fazendo com nossas vidas, quando nós não somos gratos com aquilo que for pequeno ou grande que Deus nos dá, nós nos atrapalhamos e nós começamos
desejar voltar de novo ao Egito para comer de graça peixe, para comer de novo alho, para comer de novo cebola, para comer todas aquelas coisas, quando Deus estava dando um alimento que era sobrenatural para um povo. E o povo totalmente desagradecido, mal agradecido, começou a reclamar. E sabe o que aconteceu com o povo? Olha só o que Deus disse ao povo. O maná era parecido com pequenas sementes, versículo 7. Sementes brancas e meio amareladas. Ela caía durante a noite como orvalho e no dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento e eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo e aí foi reclamando. Eu não vou ler tudo, vou pular aqui um pouco. Versículo 12. Eu não fiz versículo 12 não, mais na frente ainda, vai. Versículo 16. O Senhor Deus respondeu a Moisés. Aí depois de que Moisés levou toda essa reclamação a Deus, aí Deus respondeu a Moisés, disse assim. O Senhor Deus respondeu a Moisés, reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes e entre os mais respeitados do povo de Israel, leve-los hasta a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei ali com você, tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles para que o ajudem com o pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisa fazer isso sozinho. Agora, diga ao povo o seguinte, purifiquem-se para que amanhã porque amanhã vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. E comerão não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Cada vez, gente, que nós voltamos nosso olhar para o passado e começamos a compará-lo com aquilo que Deus nos tem dado, e mais ainda, começamos a almejar aquele passado, nós estamos agindo de uma forma totalmente desagradecida diante de Deus, e isso magoa o coração de Deus. A gente tem que entender que nós fomos chamados não para voltar atrás, sino para avançarmos para frente, para irmos à direção de Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ele. E aí o escritor de Hebreus continua e diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então, gente, assim, nós precisamos, além de deixar as coisas para trás, nós também precisamos tomar as decisões certas em sentido de não só não lembrar mais daquilo que está atrás, mas senão de continuar avançando para aquilo que Deus nos tem dado. Mas enquanto você e eu não sabemos o que Deus quer de nossas vidas, enquanto você e eu não temos uma visão clara daquilo que Deus quer de nossas vidas, nós não conseguimos avançar. O povo de Israel teve esse problema, eles sabiam que iam entrar na terra prometida, mas como não viam, e eles viam errado, eles viam totalmente distorcidas as coisas. Então eles não conseguiam, por quê? Por causa do seu coração, dos seus desejos. Poxa, não, é muito grande o desafio. Era melhor voltar e ficar lá. É muito deserto para caminhar. Era melhor ficar fazendo adubo ou fazendo tijolo lá para os egípcios. É uma boa. É muita caminhada. Quando eles não entenderam isso, eles morreram. Eles morreram. Só entraram os que nasceram no deserto.
e Josué e Caleb. Os outros morreram no deserto. Então, assim, a gente tem que persistir, ser perseverante nisso, mas você não é perseverante enquanto você não tem uma visão clara. E nós, como igreja, temos uma visão. E você tem que entender a visão que a gente tem, que a igreja tem. E essa visão também se aplica a você. E nós temos que trabalhar em função deles. Nós queremos que a igreja avance, que a igreja cresça. Você quer crescer, você tem que ir para fora. Tem que ser testemunho para fora. Tem que levar o evangelho para as pessoas. Não é? Esse texto de Paulo em el capítulo 20 de Atos, isso tem que ser uma realidade também em nossas vidas. Deus nos tem chamado para isso. Não é? Mas eu não dou valor na minha própria vida. Não é mais importante minha vida, minhas atividades. O que é mais importante é que complete minha missão. Que é essa missão? É que termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é que anunciar a notícia da graça de Deus. Pronto. Não é levar a conversão a ninguém, é anunciar. E nossa tarefa é essa. Não é? Nossa visão na nossa igreja, nas nossas comunidades é essa. Então nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Nós precisamos que isso aconteça. E por último, irmãos, para fechar aqui. Terceiro aspecto aqui que nós podemos ler, então, verso 12 e verso 14. Diz assim. Deixa eu voltar aqui minha Bíblia. Verso 12 primeiro e depois o verso 14, tá? Não estou querendo dizer que ia conseguir tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 14 até o 16. Corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então, assim, Paulo estava focado em Jesus. E no prêmio que ele receberia quando chegaria na meta. Não era ouro, não era prata, nem isso. Mas essa nova vida, essa vida transformada, essa vida eterna, não simplesmente no espírito, na alma, senão no corpo. E é para isso que ele estava correndo, né? E nós sabemos que toda corrida exige sacrifício, exige renúncia. Paulo parece que tinha um conhecimento muito amplo da atividade esportiva na época. Porque você vai ver vários textos que ele usa figuras de esportistas para exemplificar algumas situações, para colocar alguns assuntos que ele coloca aqui. Mas em este caso ele coloca a figura de um atleta. E a palavra grega para esse corredor, para essa expressão corrida, é aquele cara que está correndo assim no maior desespero, sem olhar para nenhum lado, senão só focar na meta, e parece que ele está se arranhando o vento e fazendo o maior esforço, empurrando e perfilando todo o seu corpo para frente. Então, assim, Paulo diz, cara, estou nesse mesmo aspecto, nesse mesmo ponto, me estou projetando para lá, estou fazendo todo o esforço, me estou empenhado de uma maneira total para alcançar o prêmio que Deus tem separado para mim. E esse também deve ser nosso desafio. Nós avançarmos para essa meta. Requer de disciplina, requer de exercício. Vocês que fazem atividade física, que praticam esporte, você sabe que você não chega a um ponto a um lugar privilegiado dentro do esporte se você não tem, ou não se sacrifica, ou não faz, não coloca em disciplina, em ordem tua vida. A vida esportiva requer de disciplina, né? De ordenar a tua vida, mas a vida cristã também, e muito mais ainda.
Então nós precisamos nos exercitar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos caminhar juntos em esse mesmo objetivo. Não adianta sair atirando por todo canto. Né? Paulo diz assim, cara, vamos caminhar. Pode ser que nós tenhamos diferença em alguma coisa. Tudo bem, mas a gente tem que continuar caminhando, mesmo com as diferenças. Deus vai esclarecer isso no caminho. Então, meus irmãos, assim, há só uma maneira produtiva de correr essa corrida cristã e alcançar o prêmio. E essa maneira é mantendo fixos os olhos em Cristo. As outras coisas, elas vão se adequando, vão se acomodando. Né? E só para fechar aqui, nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Assim nós temos uma grande multidão de testemunhos a nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Lembram que nós falamos do pecado, de abandonar o pecado? Agora, veja como o autor de Hebreus disse que o pecado se agarra firmemente em nós. Deus já perdoou todos os nossos pecados, porém o pecado se agarra. É você que tem que se desprender dele, é você que tem que se livrar dele. Isso é o que o escritor de Hebreus está dizendo. Né? Olha o que está acontecendo com vocês. Se livrem de tudo, deixem de lado tudo aquilo que atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos que nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito de Deus. Paulo entendeu muito bem isso. Por isso, Paulo, a maior alegria era poder chegar lá. Não interessava se ele ia ser martirizado ou não. O que o motivava era saber que um dia estaria na presença de Cristo, totalmente renovado, imortal, eterno, transformado. Não é? E essa, aliás, a promessa que Deus tem para cada um de nós. Nós ainda estamos nessa caminhada, essa é a nossa corrida. Mas um dia chegaremos lá, um dia chegaremos à meta. E você e eu precisamos chegar nessa meta. E chegaremos, e para isso nós temos que nos preparar. Né? Então, gente, esta noite, só para concluir aqui. Este ano em que, de repente, você tem feito promessas, tem já tomado algumas decisões. De repente, você pode rever ainda algumas delas. E tomar decisões certas com relação à sua vida e à sua caminhada com Cristo. Não é? Colocar propósitos para você. Né? Decisões, cara, este ano eu vou evangelizar mais pessoas. Vou me envolver com mais pessoas que não creem em Cristo para fazer diferença. Vou mostrar a graça do amor do Senhor para essas pessoas. Vou fazer com que essas pessoas também possam ser alcançadas por o Senhor. Podemos tomar decisões como essas, né? Vou fazer com que minha célula possa crescer, possa aumentar. Vou ser partícipe, vou tomar uma decisão de ser atuante em minha célula, em minha comunidade. Então, você pode tomar decisões como essas. Vou ser um marido legal este ano. Vou fazer diferença a partir de minha casa. Vou fazer diferença a partir de minha família. Então, meus irmãos, que esta noite o Senhor possa nos dar entendimento e completar esse ensino em nossas vidas. Eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos ao Senhor. Está lembrando a você que o texto desta ministração vai estar logo mais tarde lá no site e você pode estudar um pouco mais. Tá? Nós vamos voltar a este texto, está nas próximas ministrações, quando estamos falando sobre Filipenses. De repente vem por cima, mas abordaremos alguns pontos mais que nós não abordamos hoje. Beleza?
Vamos orar então ao Senhor. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este ano que tem passado já e por este ano que se inicia. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantas circunstâncias aparentemente negativas, nós temos visto o teu agir, nós temos visto como tu, em teu amor e em tua misericórdia, tem estendido tua mão, nos livrando dessa pandemia, trazendo provisão sobre nossas vidas, trazendo saúde sobre nossos familiares. Senhor, te agradecemos porque tu és um Deus poderoso. Sabemos que nada de lo que acontece neste mundo está fora de teu controle. Por isso, Senhor, nesta noite nós colocamos diante de ti. Tu conheces nossos corações e tu sabes todo o que se passa neles. Mas, Pai, nesta noite que meus irmãos e eu possamos fazer decisões corretas diante de ti. Que nós possamos ser, Senhor, de fato, agentes de transformação nesta cidade. Que esta cidade possa ver a tua glória através de nossas vidas e desta comunidade. Que esta cidade possa ser tocada por teu amor através de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia. Se há coisas que têm nos atrapalhado, Pai, que nesta noite nós possamos deixar de lado. Que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que no passado nos amarrou, nos impediu seguir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Pai, que todas essas coisas caiam por terra e que o poder de teu Espírito possa nos capacitar a continuar a correr a corrida que nos fez proposta. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, feliz ano novo. Deus nos abençoe. Tenham uma boa semana. Amém.